Está entrando no ar. Samba, Arte e Cultura, com Érico Póvoa. Samba, Arte e Cultura, pelas ondas da Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Todas as quartas-feiras, das 21 às 22 horas, Samba, Arte e Cultura, aqui pelas ondas da Tropical Web Brasil. Se você quiser participar, fique à vontade. 97159-1211. Repetindo, 97159-1211. Fique bem, fique com quem fale. Quem fale é ótimo. Com quem fala a sua língua. E hoje eu estou abandonado da presença feminina especial aqui no Samba Arte Cultura. Está aqui vazia a cadeira dela, mas ela não está esquecida. Lourinha do samba, está em outras atividades profissionais, não pode se fazer presente, mas está aqui conosco ele, o meu companheiro da classe masculina, Luiz Laprovita, o popular Chocolate. Vai que é tua, Laprovita. Boa noite aí a todos os ouvintes, né? Aqueles 12, 13, 15, 17 mil ouvintes que nós temos toda quarta-feira. É um prazer estar aqui com vocês mais uma quarta-feira, recebendo uma pessoa tão ilustre que tem história interessantíssima para contar pra gente, né? Vai ser tão bom quanto música, hein? Pode prestar atenção nisso. Enquanto a Lourinha, né, tá aí com compromisso profissional da pessoa importante como ela, e só me resta ficar aqui com saudade do meu amor. Um beijo, Lourinha. Tamo junto, minha parceira. Valeu. Vamos pra noite. Lourinha, Laprovita, o cajado mágico, não é verdade? O cajado conversou. Claro, o que tá olhando pra aí? É aquele que tem lançado aí. É uma piada interna da equipe da Rádio Tropical Web Brasil, Samba, Arte e Cultura. Mas brincadeiras à parte, Laprovita é aquele cara, pai de família, sujeito honrado, né, Laprovita? Homem de família. Um cara gente boa. Gente boa. E a nossa Lourinha também está bem encaminhada na vida dela aí dentro dos segmentos aos quais ela atua. Tiagão, vamos começar bem. Vamos começar com música, antes da nossa querida professora Gisele Cunha dar aquela palestra maravilhosa aqui pra gente. Samba do Avião, com Tom Jobim, já que hoje é um programa todo especial falando sobre o nosso Rio de Janeiro na sua acepção cultural e histórica. Vamos lá, Tiagão! Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Vocês ouvem hoje o programa Samba, Arte e Cultura, todas as quartas-feiras, eu tenho sábado na cabeça para um ano e sábado, né? Das 21 às 22 horas. E hoje estamos com a honra aqui de receber a nossa querida professora Gisele Cunha, grande historiadora, graduada em cinema e hoje trabalhando aí no poder público, lá no nosso querido Palácio, na verdade, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Professora Gisele, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, eu estou muito honrada com esse convite, porque a gente está aqui num local do Rio de Janeiro muito marcante, né? A gente está aqui na Avenida Gomes Freire, nomes de personagens históricos ilustres,
Porque o Rio de Janeiro, antes de mais nada, é um museu a céu aberto. É uma cidade fantástica, sem dúvida. Muito amada. Muito sofrida, mas muito amada. Então eu estou aqui para falar sobre até a minha vivência, né? Porque eu fiz história aqui, num local fantástico. No IFIX, que agora está IH, né? Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que é um prédio que data do século XVIII, você sabia? Aquele prédio ali é do século XVIII. Lá do São Francisco. Lá do São Francisco de Paula, onde você tem a igreja de São Francisco de Paula. E tem ali uma estátua muito querida para mim, de uma figura fantástica, que é José Bonifácio. José Bonifácio. A estátua dele está ali. E o primeiro trabalho lá dentro que eu fiz, quando eu fui bolsista, isso lá pelos anos 1990, fui bolsista em 1998. Aquela estátua ali foi feita em 1872. 1872. Foi inaugurada aquela estátua do José Bonifácio. Caramba. E o José Bonifácio é uma figura maravilhosa, emblemática. Gisele, vamos começar o seguinte. Por que a escolha dessa porção territorial aqui para se fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro? Por que se escolheu aqui a região da Urca, do Largo da Carioca, aqui entre o centro e a Urca, para a fundação desse povoamento? Lá na época do início de tudo, né? Lá no século XVI, XV, por aí, XVI. No século XVI. Por que a escolha dessa porção de terra, dessa região, para a fundação de um povoamento? Tipo assim, ali na região da Baía de Guanabara, quando eles chegaram aqui, eles achavam que era um rio. Por isso que é Rio de Janeiro. E tem um detalhe, era uma época muito conturbada em termos de disputa. Porque havia também a França. Não era só Portugal, era a França. Então foi ali. São Sebastião do Rio de Janeiro não foi à toa esse nome. Porque aquela região ali, os conflitos eram muitos. Tupinambás, Tamoios. E tem uma história que nem todo mundo sabe. Porque São Sebastião do Rio de Janeiro. Que as naus chegaram no dia 20 de janeiro, não é isso? Porque foi a guerra entre os portugueses e os franceses. E isso aí é uma hipótese, a gente não pode afirmar, a gente não estava lá. Que durante a batalha entre portugueses e franceses, São Sebastião apareceu na batalha e a vitória foi favorável aos portugueses. Então é uma região ali muito emblemática de fundação. E data de 1565, não é à toa, a gente já parou para pensar sobre os feriados. O feriado aqui no Rio de Janeiro era o dia 20. Sim, que é dia de São Sebastião. Né? E dia 1º é o dia da cidade, mas não é feriado. O feriado é o dia do santo. Então, assim, foi uma luta muito forte nessa época. Porque a França, que um grupo de indígenas apoiou a França. E outro grupo estava com os portugueses. Então, essa escolha desse local ali, dessa região, não foi à toa. Porque é uma região assim. O Rio de Janeiro é algo. Até hoje, essa cidade ela é tão importante que a gente sabe que Brasília é a capital, né, do Brasil. Mas o Rio de Janeiro foi também a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro foi a capital da Europa, de Portugal. Portugal, foi. Do Reino. Mas a escolha dessa região se deu por uma questão geográfica também, né? Você tinha um abrigo ali para barcos, né? Para entrada e saída de barcos. Sim. E você tinha também água doce, não é isso? Que era muito importante. Você tinha uma região de controle do acesso, que era uma baía, né? E uma baía com uma entrada pequena, estreita, de um lado Niterói e do outro lado da Urca. Você falou um ponto importante. Rio de Janeiro, porque eles achavam que era um rio. Mas era salgada a água. Já é uma contradição. Já é uma contradição. Porque Rio de Janeiro, Rio, não era um rio. Era... E como é que nós nos tornamos capital do Brasil? Qual foi a época? Foi assim. E isso foi já lá para o século XVIII. Primeiro capital aqui, a gente sabe. Foi Salvador. Salvador, né? Da Bahia. Salvador da Bahia. E o Sudeste ficou muito em evidência no século XVIII. Por quê? Um dinheiro que vinha das minas, de Minas Gerais. Então foi uma época que o Rio de Janeiro ficou muito em alta também, com a questão também do Marquês de Pombal.
teve o vice-reino, foi uma série de situações que fizeram o Rio de Janeiro ficar em evidência. E a gente também, um marco muito importante aqui, emblemático do Rio de Janeiro, foi quando a família real veio para cá. Sim, aí já foi no século XIX, né? 19. E tem uma coisa curiosa. A gente falou de José Bonifácio. Por que a gente falou de José Bonifácio também? Essa ideia do Brasil ser uma monarquia não foi à toa não, tá? Já pararam para pensar que o Brasil, comparado aos outros países, é um país de dimensão continental. Sim. E a América? Tirando os Estados Unidos, Canadá, essa América aqui, essa América Central, Do Sul. são países pequenos. Por quê? Por causa da questão ali das revoluções do século XIX. O Rio de Janeiro tem muitas peculiaridades. E tem uma coisa, o Rio de Janeiro é uma cidade que sempre foi uma cidade, vou usar esse termo aqui, eu nunca usei antes não, mas eu vou usar agora. É uma cidade paradoxal, não é? É uma cidade paradoxal. É uma capital de um reino europeu fora da Europa. Quer dizer, algo sui generis no mundo, É né? muito sui generis. E a ideia... Desculpa ter que interromper, paradoxal até com o próprio estado do Rio de Janeiro. Sim, Porque a cidade é muito diferente do estado. Quando você vai ali a Niterói, são 15 minutos de barca, sim. até a forma de se falar é um pouquinho É diferente. diferente. É diferente. É incrível. É. O nome das comidas é um pouco diferente. Sim, sim. E o Rio de Não, Janeiro? lá tem uma, desculpa, mas lá tem uma descendência forte indígena, porque lá foi um pedaço de terra dado pelo Ituano, me corrija se eu estiver errado, né? Porque quando ele fechou com os portugueses na guerra, depois deram como ele para prêmio aquela cidade. Inclusive, dizem que ele morreu até de depressão por causa disso, que quando ele viu o que aconteceu na sequência com o povo indígena, ele morreu de depressão por ter ajudado os portugueses O Araribóia. O Araribóia, exatamente. Ah, sim. E a gente também aqui ainda teve História da Guanabara. Sim. A gente mudou a capital, mas apesar do Rio de Janeiro não ser mais a capital, ainda tem muita relevância. Muito Muito cultural, cultural. histórica. Falando de paradoxal, não tem como não falar de algo muito importante para o Rio de Janeiro. Duas figuras da missão artística que veio para cá, que vieram algumas, né? O Debré e o Rugelos. Por quê? O Debré, ele foi contratado para quê? O Debré tem a ver com o carnaval que eu vou dizer aqui, tá? O Debré foi contratado pela missão artística francesa no início do século XIX, né? Meados do século XIX, para retratar a família real, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Princesa Leopoldina. Mas o que ele viu aqui? De onde ele veio? Vocês sabem de quem ele era primo, o Debré? Não tem Revolução Francesa? Sim. O grande artista da Revolução Francesa foi o Jacques-Louis David, que pintou um dos quadros mais famosos dele, A Morte de Marat, um dos revolucionários mais conhecidos da Revolução Francesa. Mas tem um detalhe, apesar, quando acabou a Revolução Francesa, ele ficou pintando também os feitos de Napoleão. E sabe que o Debré era primo dele. Olha só. O Debré era primo dele e ele também pintou Napoleão. E qual foi o grande contraste? Ele chegou aqui para retratar a família. O que ele viu? Indígenas, escravos, e foi um choque para ele. Aí eu vou indicar um livro aqui que me ajudou bastante, do Rodrigo Naves, Arte Difícil, que é o capítulo Debré, Neoclassicismo e Escravidão. É uma crônica, esse livro é maravilhoso, porque assim, você tem ali, nas pinturas do Debré, das gravuras, um retrato do Rio de Janeiro daquela época. Você não tinha fotografia. E agora tem um detalhe. Já que o programa é Samba, Arte e Cultura, tem uma coisa que eu soube. Quando tinha as apresentações da família real, os cortejos, isso aí foram os primeiros carros alegóricos, sabia? Sério? Foi. Sim. Olha só, eu não sabia. Isso eu já sabia. Já sabia? Foi. Os primeiros carros alegóricos? Foi na época do cortejo, da família Porque real. o que acontece? Me corrija se eu estiver errado, né? Que até que eu tiro pelo menos 6 em história. O que acontece? Quando a família real se instalou aqui, várias pessoas importantes, né, vinham visitar a corte. Então, era um desfile de carruagens, né, de pessoas ricas, famosas, alegres, mulheres bem vestidas e tal. E o povo se apinhava ali, como sempre, né,
dessa mesmice, de ficar babando ali em cima dos ricos que passavam, como é até hoje, mais ou menos, né? Sim. E agora é o contrário, os ricos ficam lá babando e os pobres passam na avenida. Mas eles ficam babando com um banquete maravilhoso, ar-condicionado, shows com todo luxo. Jogava com coisa ruim. Exatamente. Mas naquela época babava. E foi assim também que origem aos desfiles dos cortes. Foi assim, foi início do século XIX. E também é interessante lembrar dessa época, porque um romance fundamental para entender o Rio de Janeiro dessa época é Memórias de Sargentos de Milícias. Olha. Memórias de Sargentos de Milícias, eu tive o privilégio aqui, eu vou ter que dizer, de estudar com um grande mestre, que foi meu orientador, falecido já faz 22 anos, professor doutor Afonso Carlos Marques dos Santos, que deu para a gente aula de História e Literatura. Então, a gente estudava os romances de Lima Barreto, Machado de Assis, e entre os romances que a gente discutiu foi esse, Memórias dos Sargentos de Milícias. Caramba. Um outro romance bacana para a gente lembrar da Bem do Rio de Janeiro, né? A relevância, é o Cortiço. Oh, fantástico. O Cortiço é Alice Azevedo, né? E professora, elucida pra gente, aonde, em que momento-chave, ou pequenos momentos, dessa literatura, elas mostram a história do Rio? O tempo todo. Assim, o cenário do Rio de Janeiro é um cenário vivo. É um cenário vivo. Você pega Machado de Assis, você tem ali, é como se você estivesse vendo uma crônica de uma época. É fantástico. Lima Barreto também. Ô Gisele, com relação ao Cortiço, que é um livro qual eu gosto muito, é muito interessante você ver ali figuras que existem dentro da nossa sociedade até hoje. Sim. A Rita Baiana, o que era a Rita Baiana? Era a mulata que veio lá da Bahia, né? Sim. Para cá, para trabalhar, e que foi, entre aspas, seduzida pelo português, que era o João Romão. E o João Romão, o que ele era? Ele nada mais era do que aquela figura que nós tivemos hoje, muito menos, mas ainda temos um ou outro perdido por aí, nos anos 70, 80, 60, até nos anos 90, que era aquele português dono de vendinha, dono de boteco, dono de mercearia. Um comerciante típico, né? Comerciante típico, muito inteligente, muito, até posso dizer, malandro, e que investia em quê? Isso é uma realidade que a gente vê até hoje. Investia em uma cabeça de porco, que hoje são os kitnets. É a história dos kitnets, que nós temos tanto aqui no nosso centro do Rio. No centro do Rio é um museu vivo, porque aqui no centro do Rio é interessante, as nossas aulas, sabe como é que elas eram? Era na rua. Ele pegava, saía com a gente, o professor Afonso Carlos, e falava, aqui, a gente foi no Cortiço. Ele, isso aqui é um Cortiço. Nós temos um aqui, na Rua dos Inválidos, o Chora Vinagre. Sim. Que é um dos mais antigos, se não o mais antigo do Brasil. Ali, né? A vilazinha do Chora Vinagre. A instituição Corações Solidários aporta lá uma cesta básica. Ali é um típico cortiço carioca. Depois evoluiu, é aquela história daqueles apartamentos, a gente trazer para um perfil contemporâneo, de 25 por andar. Hoje eu vejo muitos também, nessa mesma toada, restaurantes geralmente com donos do norte ou do nordeste, fazer isso também. Alugar apartamento, trazerem 5, 6, 7 pessoas de lá que não tem emprego, botar aqui para trabalhar no restaurante. Isso aí. É uma realidade presente, que é o João Romão. Eles são... Agora não é mais o João Romão vindo da Europa, né? A Europa melhorou, hoje todo mundo quer ir para a Europa. É o João Romão brasileiro. O cearense, famoso. Hoje a maioria são cearenses, piauienses, mas a maior parte cearense. Eles vêm de lá, prosperam aqui no comércio, através de restaurante, bar, trabalham muito, são muito inteligentes, são pessoas, são investidores, empreendedores, né? Mas quando eles conseguem fazer uma certa condição de vida econômica, ele aluga lá um kitnet, traz 6, 7, 8 da terra dele, bota aqui, para que esses tenham essa oportunidade também. Olha só como é que o Cortiço é atual. Entre aspas, não, Laprovita. Aproveta, né? Mas Laprovita, tem um quilo de exploração aí, claro, de tudo aí, que também já é histórico. Você falou um ponto... A Rita Baiana, e a Gisele pode atestar isso, a Rita Baiana, ela era uma explorada.
Duplamente. Duplamente, sexualmente e no trabalho. Exatamente. Mas ela se deixava ser explorada. Porque aquilo ali, para condição Pra ela era normal. época que ela vivia, não era normal, não. Era um porto seguro. Exato. Olhar o Judas escondendo coisas piores se ela não tivesse sob a tutela Exatamente. daquela figura. E aí, quando o João Romão resolve casar, quem é que ele procura, Gisele? A burguesinha. A burguesinha. Porque Porque eu vejo até hoje. Eu vejo isso até hoje, mano. Eu vejo isso até hoje. Um montão de amigo casado com um branco, mas com uma amante preta. Eu vejo isso até hoje, cara. Isso é presente na nossa sociedade. Ou seja, o Cortiço é um livro, meu amigo e minha amiga, se você não leu, leia, compre e tenha na sua casa. É muito importante. Porque não é um livro que você deve ler uma vez só na vida, não. Eu acho que você deve ler várias vezes durante a vida, porque ele é um retrato, um livro escrito no século XIX, não é isso? É no auge daquele movimento naturalismo, né? Que são livros, assim, que sinceramente, eu acho até para hoje em dia, pesado. É pesado, não é uma leitura, assim, é uma leitura, posso dizer, agridoce. Agridoce. É agridoce. E nós temos também um clássico, também eu gosto muito, você conhece bem, que é desse período, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bom. E que foi Machado de Assis. transformado para o cinema Um com o final Paulo de- José, não é isso? Paulo José fez o Policarpo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Herói do Brasil. Também um clássico que todos vocês devem ler. E tudo isso relata o Rio de Janeiro do século XIX. Que Rio de Janeiro rico culturalmente, né? Outra Que Rio de Janeiro figura- poderoso. Outra figura interessante do Rio de Janeiro. Cultural e historicamente. Histórico. Sim. Outro autor que eu acho fundamental para o Rio de Janeiro do século XIX é o José de Alencar, os romances urbanos. Também. O livro Senhora, fantástico. É. Até virou novela, né? Virou. Essas mulheres. Você vê Virou. Lucila. Lucila é a nossa Dama das Camélias tropical. Sim. Eu gosto muito do José de Alencar também, apesar de ser uma literatura mais romantizada, né? Uma Eu coisa gosto mais do romance urbano. O rapaz indianista dele é interessante, é bom conhecer, mas eu prefiro os romances urbanos. Agora, Gisele, toda essa riqueza cultural, toda essa questão da literatura brasileira, muito focada aqui, né? Com muito enfoque aqui, capital da época, capital, tudo isso eu acredito que veio pelo fato da família real ter vindo para cá Sem e o dúvida, Rio de Janeiro Sem ter se dúvida. desenvolvido da forma como E se olha, deu, uma capital global, né? Sim, mas se não me engano, mais uma questão aí de prova para mim. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro, antes da família real vir para cá, já era um lugar de destaque, porque Já. por aqui escoava muito para o Brasil. Claro, e outro também. Né? sim. Entendeu? E isso que atraiu os europeus para cá. Sim. Essa alta demanda de pau-brasil, que era uma madeira de alta qualidade Especiaria, e não, de nível, né? imenso valor. Mas quando você traz uma corte europeia inteira, né? Sim. Que foi um episódio único na história também. Foi. Você desloca, cruza o Atlântico com. Você lembra quantas naus eram? Quantos barcos? Não. Mas eram dezenas, centenas, né? Tem uma coisa. Entendo que as contas também eram grandes. Os ingleses também. Não tem como eu não fazer aqui uma polêmica, que eu vou ter o bom prazer de fazer. Já passou o tempo, né? Um filme que superestima Carlota, Joaquina. É um filme muito problemático. Só fala por quê? Eu estava na faculdade quando... Fazia um ano que eu estava na faculdade. Carla Camurati, né? Assim, a Carla Camurati, ela pegou uma historiografia anedótica. Esse é o termo. O Dom João VI estava um bobão, aquela Comedor coisa. de coxinha de frango. Não, vou falar para vocês. O João VI era muito mais inteligente do que as pessoas pensam. Vocês sabiam que a ideia de vir para cá não foi uma simples fuga de Napoleão, não? Já havia uma ideia de vir para cá. E sabe quem foi o grande articulador? O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares. E tem um museu aqui em São Cristóvão, É, do Conde de Linhares. Conde de Linhares. E falando nisso, uma figura que eu tenho também, um professor que eu tenho também para saudar aqui, é o acadêmico falecido recentemente, o professor doutor José Murilo de Carvalho. Me ajudou muito, porque o Rio de Janeiro, a gente vai falar de mais contrastes ainda, quando a gente falar de uma certa região aqui perto. Então vamos começar. Vamos ouvir uma música para a gente tomar uma água Vamos, e dar vamos, sequência vamos. agora da família real até as mazelas do século XXI, que a gente vai chegar nas mazelas do século XXI. É melhor passado, que né? começa mal, termina mal. É melhor Fernando no passado. grande Eu invasão, acho melhor. que não dá certo. Não, ele vai me comprometer. Eu tô- Rio Antigo com Agnaldo Timóteo. Roda, meu.
Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Nós estamos ouvindo o quê? Apresentando lá. Qualquer pessoa com apresentando, nós não apresentando nada, nós estamos aqui agora para reclamar da sua playlist. Não, mas é por isso vai melhorar. Porque nós estamos falando do Rio de Janeiro. É isso aí. E eu sou carioca, sangue bom. Garoto carioca, swing, sangue bom. Isso aí. Tá garoto, né? Garoto, carioca, Sou garota. swing, sangue bom. Sou garota, né? Gisele, mas vamos lá. Você transfere uma corte inteira da Europa em navios Foi uma logística. para o novo mundo, né? Para o Rio de Janeiro, uma colônia, um fato ímpar na história, nunca mais aconteceu. E foi dali que surgiram várias instituições, né? Banco do Brasil. Começou ali, em 1800. Tudo aqui. Tudo aqui, meu amigo. Naquele tempo, São Paulo era colônia agrícola quase. São Paulo. Quase, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, a paulistada não vai ficar revoltada comigo, não. Você está querendo polêmica, né? Claro, né? Mas na época era tudo aqui, tudo aqui. Era tudo nosso. Rio de Janeiro dominava, a família real aqui, o rei morava aqui, até Lisboa, Portugal, era E tudo tem aqui. uma coisa interessante. Tem um local que eu tenho que falar, que é bem perto daqui. Assim, vou deixar nas entrelinhas aqui, que eu não gosto muito do nome atual daquela região. Praça da República, Campo de Santana. Eu prefiro falar Campo de Santana. Foi ali que o Dom João VI foi aclamado rei. Ah, é? Também? Foi. Eu também não sei. Olha que eu corro lá constantemente. Foi ali. E ali você também. Não tem nada de cama, não tem uma Nada. É uma vergonha isso, gente. Aliás, a maior parte dos brasileiros não sabe nem que a República Brasileira foi proclamada ali. O que isso é uma obrigação, né? Hoje em dia é Praça da República. Mas isso aí, pelo menos, Tanto que eu prefiro falar mas as pessoas, para todo mundo que vem de fora do Rio aqui, e que eu apresento o Campo Santana, eu falo, a República Brasileira foi proclamada aqui. E as pessoas ficam olhando assim e pensando, gente, isso aqui tinha que ter um monumento lindo, tinha que ter um parque. Por que prefere falar Campo de Santana? Fiquei curioso. Por uma razão. A nossa república começou muito errado. Aquilo foi bom. Do mesmo jeito que foi uma invasão quando chegaram. Foi o seguinte. É bom que você pense. O Brasil é um país tão complexo que eu vou jogar aqui uma pimenta porque é um tema... Vamos lá. O que aconteceu no final do século XIX? Abolição da escravatura. Sim. Um ano depois veio... Um ano depois foi a proclamação da República.
Existe um livro do José Murilo de Carvalho, que eu mencionei, grande mestre, Os Bestializados. Ninguém entendeu nada que estava acontecendo ali. Por quê? Uma quartelada, né? Foi uma quartelada. Para começar, a princesa Isabel se preparou para ser a sucessora de Dom Pedro II. Era uma mulher preparada para isso. O Dom Pedro II era um homem muito acima da média, em termos de cultura. Sim. A quem ele puxou? A mãe dele. Isso, que era austríaca, né? Sim. Claro. E aí, Não fui um pervertido. eu tive o prazer de ler o diário dele. É lindo, é maravilhoso. A história dele é muito fantástica. E a princesa Isabel tinha planos muito maiores do que aconteceu ali. E tem mais. Eu não vou mentir. Eu sou uma simpatizante da monarquia, sim. Eu gosto. Nossa. É pra ver, né? Eu sou. Não vou dizer que eu sou monarquista. Eu sou simpatizante, sim. E tem uma coisa interessante. Figuras históricas ilustres que estão sendo lembradas agora, estão acontecendo, que ajudando muito a princesa Isabel. Uma delas é a Luiz Gama. Luiz Gama está sendo muito valorizado. Luiz Gama, na verdade, para mim, ele é o grande herói do abolicionismo. Ele. É ele, ó, André Rebouças. Também os irmãos Rebouças, né? Sim, são homens de... Dos pretos, engenheiro no século XIX, advogado dos Gama. Onde não era permitido nem estudar. Sim, e sabe quem ajudava todo mundo? Tem uma coisa. O José Bonifácio, em 1821, a nossa Constituição, né, em 1824, foi outorgado, pessoal, outorgada porque ela foi imposta, tá, pelo Dom Pedro I. Só que tem um texto que me marcou muito na faculdade. O José Bonifácio falando o quanto ia ser prejudicial o país ser escravocrata. A família real não era a favor da escravidão. Sabe o que acontecia? Umas campanhas do Jornal do Comércio, foi o jornal que eu mais usei para fazer a minha monografia. Bom, vou mostrar aqui, já que a gente está falando, né? Que é sobre a história do Rio, não é isso? É sobre. Que tudo aconteceu aqui, né? Ó, a minha monografia está aqui, eu vou mostrar. Ó, isso aqui é uma foto do início do século XX da estátua equestre de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes. Olha só. Então, monografia... Que está lá até hoje, não é isso? Tá. E essa foto é de quando, Gisele? É no início do século XX. Isso aqui, esse acervo aqui, sabe de onde é? Isso aqui é uma realidade. Esse acervo aqui é no Museu Imperial. Eu consegui... De Petrópolis. De Petrópolis. De Petrópolis. O que é interessante nessa época aqui? Aí vamos a pimentinha, que isso é bom as pessoas saberem. Por que esse local aqui está essa estátua? É à toa? Claro que não. Não. Tem uma representatividade. A família real, quando chegou no Rio de Janeiro, eles primeiro moraram no Paço, não é isso? Isso. Na Praça Sim, 15. No Paço. E logo depois foi construído o Palácio de São Cristóvão, para onde eles foram, que é a Quinta da Boa Vista. Então, senão, toda vez que eu tô lá, eu fico imaginando como pode aquilo tudo ser só de uma família, cara. É assustador, né? É assustador. Era, né? É assustador. Não, sim. Mas é questão da época. Se você for no Palácio de Petrópolis, também é Eu impressionante. repito isso até no Campo de Santana, você bem sincero. E aí uns moravam, quer dizer, inicialmente no Paço, depois no Palácio de São Cristóvão. E aí houveram todos os acontecimentos da história normal, né? Do segmento histórico dos anos. Por que é que a Praça Tiradentes não é Praça Dom Pedro I ou não tem um nome afeto à família real brasileira? Sim. Se ali dá há A estátua... 150 anos uma estátua de Dom Pedro I. Belo Fera foi enforcado lá? Não se sabe, é suposição. É o seguinte, esse nome Praça Tiradentes foi feito depois que a família real, já era república aqui. Foi uma tentativa de deslegitimar a memória imperial. Sabe qual é o nome da praça? Que para mim seria o nome correto, não teria nada demais. Praça da Constituição. De ter a Rua da Constituição. Não, a Rua da Constituição. Tudo ali, os Praça nomes da ali. Constituição. É Rua da Constituição, Rua 7 de Setembro, tem a Rua Diego Feijó, Leopoldina. Aquela memória ali é memória do Estado Imperial. Isso tudo por quê? Aí que foi, eu vou fazer... E ali tem a Rua Pedro I, não tem? Tem. Tem a Rua Pedro I, tem a Rua Imperatriz E ali Leopoldina. foi o seguinte, qual é o grande lance do século XIX, desde a chegada da família real aqui?
Isso aí é fundamental. É o projeto civilizatório de império. E quem foi o grande articulador dessa ideia? José Bonifácio. Ele escreveu textos dizendo que a monarquia era o regime mais adequado para cá. Por quê? Quando Dom João VI foi para Portugal, com aquela revolução de 1820, constitucionalista no Porto... Teve que voltar, né? Teve que voltar, ele falou. Ele apoiou, filho. Teve essa guerra, essa confusão toda, mas que o ideal era ele. E sabe quem foram as pessoas que estavam juntos Dom Pedro, com essa história toda do grito de independência ou morte? Foi a princesa Leopoldina e José Bonifácio. Mas aí, voltando a essa história. Você tem ali na Praça Tiradentes um marco arquitetônico importante. Você tem ali os índios à volta dele. Por que os índios estão ali? Qual era, na época, o movimento literário? Romantismo. E é muito simples. A gente teve cavaleiro medieval no Brasil, tinha que ser índio. Então, se a praça voltasse... Nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Eu trabalhei muito isso, porque cada índio representa um estado. É o simbólico ali. E essa história da estátua é antiga, vem de muito tempo. Uma das pessoas que poderia ter feito aquela estátua, teve essa ideia toda ali da região, foi Grandjean de Montigny, que também participou da missão artística E francesa. por que a estátua do Tiradentes está lá em frente à Alerj, lá na Praça 15? Então, essa história do Tiradentes é tão controversa, gente, é tão controversa. Criaram um palácio Tiradentes, em homenagem a ele. Isso aí eu nem pesquisei muito não, tá? Tô sendo honesta aqui. O que eu acho é que botarem o nome ali, já tem o Palácio Tiradentes, já tem uma estátua do Tiradentes. É um contraste você colocar o nome de Tiradentes em alguém que foi considerado traidor. Ele era um traidor para a família real. E ainda tem hipóteses que ele talvez nem tenha sido enforcado, né? Tem. Ainda tem isso. Isso é super polêmico, né, gente? Tem uma hipótese também que ele tenha sido João Bucha. Ah, isso ele foi. Isso ele foi. Que ele articulou, né? Foi, ele Aquele foi. golpe. E tem uma coisa, E assim... dizem... Negócio interessante, né? Que aqui a gente articula golpe desde sempre, né, cara? Mas você sempre foi assim. Olá, Provita, e dizem, há uma tese histórica, assim, meio hoje tem o, como é que é o nome? A internet tem o Dark Web, né? Ah, Dark Web. É meio que Dark... Ah, Deep Web, né? Não sei, É Dark Web. é uma coisa meio alátil. Deve ter um canal Dark, né? Que a pessoa não precisa botar a cara. Mas há uma vertente histórica, e hoje até com alguns seguidores, de que há suspeita que ele talvez não tenha nem morrido. Que a maçonaria teria patrocinado esse golpe, o golpe teria dado errado, e que simplesmente contrataram alguém cuja família recebeu dobrões e dobrões de ouros lá em Minas Gerais para fazer o personagem que seria a figura do Tiradentes, e que ele teria fugido para a França, não é isso? Eu acho bem provável isso aí. Inclusive a maçonaria, né, está envolvida em tudo, né? Desde sempre. Agora sim. na Copa também, na abertura da Copa. Também? Aquele Total, Illuminati. Sim, isso. eu acompanhei isso. E tem um detalhe, agora vamos da Praça da Constituição. Sabe por que Praça da Constituição? Ele está chamando de Constituição, mas sabe que Constituição é aquela? É a Constituição Portuguesa. Que foi naquele local que se chamava na época Largo do Rossi, tem vários nomes, Campo dos Ciganos, que o Dom Pedro I jurou a Constituição Portuguesa. E tem outra ali. Você lia, o Rio de Janeiro é uma cidade assim, tão complexa, tão rica, tão múltipla, que aqui tem uma história aqui daquele prédio do IFIX, o IFIX, que vem lá do século XVIII. O quarto andar do IFIX foi feito depois, sabia? Não era daquele jeito. E aquela arquitetura do neoclassicismo. Você pode reparar que em tudo quanto é lugar aqui, neoclassicismo. Então, essa arquitetura, tudo isso aí é fruto dessa época. Gisele, para a gente dar uma sequência histórica, no tempo da República do Café com Leite, né? Que é um nome, por sinal, bem equivocado. Bem equivocado, É um nome... mas que foi ali o início do século XX. Sim. Por que não levaram a capital para outro local? São Paulo, Belo Horizonte, continuou tudo sendo aqui. Ah, mas tem uma coisa muito importante no início do século XX. O Pereira Passos, o prefeito,
tem a questão do Rio de Janeiro como reflexo de Paris. Todo um projeto se Uma Paris tropical. Uma Paris tropical. Haussmann tropical. Tem até artigos sobre isso. E olha mais contrastes dessa época. Ao mesmo tempo você tem o embelezamento do Rio de Janeiro, no início do século XX, aquela coisa, o bonde, a luz elétrica, tal. Você tem o quê? Os cortiços. Com a volta da vacina. E o crescimento das favelas. Das favelas, que começou por causa daquela guerra do Antônio Conselheiro, Guerra de Canudos. Aí o pessoal foi lá para o Morro da Providência. Aí não tem como não falar, né? Já que o programa é Samba Arte Cultura, o início do samba está muito ligado a essa questão do Morro da Providência, o arquétipo do samba. E a gente não tem como não falar da Tia Seata. Sem dúvida. Que é uma figura do início do século XX, isso, né? A Tia Seata já era Praça 11, né? Sim. Bem pertinho ali, né? Então ali, Praça 11... Pertinho do Girácio. E tem uma coisa, falando de monarquia. Ainda existia nessa época, no início do século XX, e muitos simpatizantes da monarquia, tá? Um deles, o mais famoso, foi Afonso Celso. Por quê? Vocês imaginam que o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador. Só que a elite escravocrata impediu que os ex-escravos tivessem... Ela queria dar terras para eles. Só que, tanto que a família real foi muito trágico o negócio. A dona Teresa, a imperatriz Teresa Cristina, morreu um ano depois. E 2 anos depois morreu Dom Pedro II, que amava muito o Brasil. Assim, era um homem muito à frente do tempo dele. Mas ele era brasileiro, né? Era, Dom Pedro II era brasileiro. Ele sim. Ele é. Mas, ô Gisele, e aí a gente tem o surgimento, acho que desse rio que a gente conhece hoje, né? No século XX. Que foi a abertura da Presidente Vargas, essa destruição tremenda que foi feita do patrimônio histórico. Foi o que acontece. A igreja de São Pedro dos Clérigos, que foi uma tragédia. O Palácio Morre foi destruído. Eu vou contar para vocês uma história. Ali na Praça 15 tem um museu que eu trabalhei lá, nos primeiros empregos foi ali, meu estágio ali. O Museu Histórico Nacional, porque foi aí, em 1922, teve uma grande exposição fantástica. E o Museu Histórico surgiu por causa disso. Né? A Presidente Vargas, eu assisti uma tese de doutorado sobre isso. Você não tinha naquela época, tem que lembrar que as questões da Presidente Vargas, tudo isso aí, foi que o Getúlio Vargas é uma figura muito polêmica, né? Muitos. Porque o Getúlio Vargas não é um Getúlio, são várias. São várias facetas dele. Essa questão da... Foi trágico, para mim foi trágico. A Presidente Vargas acabou com muita igreja barroca, muita coisa. Por quê? Diminuiu o Campo de Santana, né? Você teve um pedaço do Campo de Santana que foi isso eu nem sabia. cortado para fazer o Presidente Vargas. O Campo de Santana ia mais à frente do que ele vai hoje. Só que a Presidente Vargas passou... Quer dizer, foi uma destruição histórica gigante em nome de um modernismo, né? De uma cidade mais arejada. Você falou que... Quem promoveu essa mudança? Foi aquele pessoal tá, ligado ao Getúlio Vargas. Tanto que uma das figuras mais famosas dessa época é o pessoal do Anísio Teixeira. Da educação. Professor Anísio Teixeira. Um castelo lindo lá em Santa Teresa, né? Centro Educacional Anísio Teixeira. É lindo. E o que acontece? Tem um marco arquitetônico dessa época, aqui no Rio de Janeiro, que na Avenida Antônio Carlos, ali, que é o Ministério da Fazenda, Sim. ali é uma arquitetura do poder. Para a gente pensar o quê? O que era o Getúlio Vargas da década de 1940, da Revolução de 30, 1930 ele é o quê? Um revolucionário, né? Café com leite é um nome controverso. Assim, é conhecido, mas não é isso tudo. E tem um detalhe sobre a história do Rio de Janeiro que nem todos sabem. A gente fala em desenvolvimento da época industrial, dessa época do início do século XX, né? Normalmente, a novela da Globo é perfeita para isso, para a gente ficar com esse imaginário, que veio do café. Não tem essa ideia? Que o dinheiro veio do café. Sim, que o Brasil vivia à base de café. Mas o Rio de Janeiro não foi assim. Sabe de onde vinha o capital? O dinheiro? Era o comércio. Eu estudei, sabe com quem? Foi difícil pra caramba estudar com ela. Assim, porque a história econômica é bem brabo. Anitta Prestes, professora doutora Anitta Prestes.
ela falou com a gente, Filha da Olga Benário filha da Prestes, Olga né? e do Carlos Prestes. minha professora, ela falou, gente, quando você fala em desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro, não leve em conta o café. Isso foi para São Paulo. Esse modelo veio da USP. Isso é bem uma historiografia da USP, lá da época do Fernando Henrique Cardoso, desse pessoal. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade com um valor para o comércio muito grande. Inclusive, casa com a informação que eu falei, que aqui já era destaque de comércio antes da família real vir para cá, para o Brasil. Sim. Então já era conhecido como um polo comercial. Do ouro, do Porto, né? Nós temos Porto. São Paulo não tem, só tem Santos. Você tem que descer tudo até Santos, né? Então você tem o Rio de Janeiro, né? E vamos falando do Getúlio Vargas. Então, essa questão do regime foi uma ditadura, sim, inspirada no modelo fascista. Só que, aí vamos para outra fase do Getúlio Vargas aqui. Veio a Segunda Guerra Mundial, né? Teve que... Ele ia fazer o quê? Ele ia continuar simpatizante de Mussolini? Teve que dar um pulo, né? E aí, o Rio de Janeiro dos anos 50 também é uma época riquíssima. E aí eu queria falar uma coisinha com você, que foi a grande migração e imigração que nós tivemos para cá, né? Foi muito Porque grande. no final dos anos 40 e nos anos 50, até o metade dos anos 60, nós tivemos um êxodo de pessoas vindas da Europa por causa da guerra do Oriente Sim, Médio e bastante. também dos nordestinos. Nós tivemos uma vinda de pernambucanos, paraibanos, Sim, baianos, alagoanos, em massa Sim. para cá, exatamente para construir essa cidade moderna, essa cidade cosmopolita. Êxodo rural. Essa cidade onde tinha um edifício sendo construído a cada esquina. É uma coisa fantástica, né? É um progresso e que gerou um pouquinho do que a gente está passando hoje. Vamos ouvir uma faixa musical, Tiagão? Mais uma faixa musical aí para a gente entrar nessa fase final do nosso programa Samba, Arte, Cultura, Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. É o Leandro Sapucaí, né, que vai cantar pra gente? Então roda, Tiago. Um abraço, meu amigo Leandro Sapucaí, produtor do primeiro CD do Sucesso. Não é ele não? Não é ele não? Então ele vai... Pode ser, pô. Leandro Sapucaí com a música? Não tá lá não? Tá lá, não botei não. Não botei na fita. Não. Qual é o nome da música? O meu descarregou. Dando arte e loucura. Qual é o nome da música? Caraca, não lembro. Eu mandei pra você pelo WhatsApp. Tá aberto? Tá no ar ou tá cortado? Tá no ar? Ah, então beleza. No YouTube vai estar tudo editado, mas aqui ao vivo, o nosso operador aí se embananou um pouquinho, mas é tranquilo porque ele é nota 10. Ele tá com crédito na casa. Acho que foi legal. E quem encara Samba Arte Cultura, Gisele Cunha, encara qualquer programa da Tropical Brasil. Pode perguntar para ele. Eu tenho certeza que é o programa mais difícil de se fazer aqui da casa. É Samba Arte Cultura. Começa que são 3 malucos, né? 2 malucos e uma maluca. A nossa equipe estava trabalhando como Mas é verdade. as peças separadas. Entendeu? O horário é complicado, o desenvolvimento do programa, mas graças a Deus estamos sempre ali na posição cimeira da audiência da Rádio Tropical Web Brasil. Explode! Tiago hoje passando aí pela prova de fogo do programa Samba, Arte e Cultura. Tiago, conectado ao mundo. meu mundo ligado em você. Para fazer esse programa tem que ser no mínimo 2, 3 operadores, hein? É um do lado, outro do outro, e vai para um lado, vai para o outro, mas tá tranquilo. Como eu falei, nós estamos sempre lá em cima. Terceiro, segundo, primeiro, quarto, no máximo. Daí para baixo, não conte com o Samba Arte Cultura, né, Labrovita? Não, senão a gente traz aqui até o Papa. Até o Papa sempre aqui para a gente entrevistar. Nós temos um senso de concorrência, né? Nós somos competitivos. A gente O cara que vem do esporte, né? A gente está pegando temas, por exemplo, eu falei mesmo do Carlota Joaquina, que é ruim. Mas eu não falei de uma maneira que tem falhas, né? Oh, meu Deus do céu, vamos fechar para picar, hein, Gisele? Não, mas tem Pelo amor de Deus. Não, mas eu falei numa boa. Eu não malhei a Carla Camonati. Eu falei que ela pegou uma vertente lá, mas que defendi o Dom João VI. Gisele, pra gente encerrar essa parte polêmica, nós estamos no ar, né? A Globo fez uma minissérie chamada O Quinto dos Infernos. Ah, sim. Há 20 e poucos anos atrás,
onde a Luana Piovani fazia, inclusive, A ela Marquesa dos era a Céus. mulher mais bonita do Brasil na época, né? O Dom Pedro era feito pelo Marcos Pasquim. Marcos Pasquim, E exatamente. o Dom João VI era o maravilhoso André Matos, que é bom demais. Arrasou naquele personagem, né? Eu achei a série boa. Mas ela também foi para um ponto cômico, né? Foi, porque assim, o Dom Pedro I, de fato, era um mulherengo. Herdou da mãe dele, né? A mãe dele era ninfomaníaca, né? Total. A mãe era ninfomaníaca, o filho também foi ninfomaníaco. Divertida. Total. Igual a mãe. Só que a mãe era mulher. Então não era possível aquela loucura toda no nível dele. O cara vem pra cá, adolescente. Vem adolescente, não veio? Veio com 10 anos. 10 anos. É, pré-adolescente, né? Aí disse que aqui, cara, um monte de mulata, com aqueles quadris enormes. Foi uma loucura, irmão. Eu não culpo ele, não. Não culpo, não. Foi a loucura. E assim, agora falando, a gente tá falando de Dom Pedro, tem que lembrar, né, que no século XIX foi fundado o Colégio Pedro II, que nós estudamos, né? Aqui na Marechal Floriano, que é maravilhoso. E tem uma coisa que a gente pode falar que lembra o Rio de Janeiro de outra época. No início do século XX eram os bondes, né? E a gente tem o VLT. Que boa parte do trajeto do VLT é o mesmo trajeto do bonde. Sim. Gisele, mas vamos voltar aqui, a gente fez esse regresso, até para falar da historiografia cômica, né? Anos 40, 50 e 60, que eu acho que é uma época muito importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que é esse êxodo. Daí surgiu muito do que nós temos hoje sobre o aspecto cultural, que foi, por exemplo, a figura do nordestino na nossa sociedade, a figura do libanês, do sírio, do português, do italiano, do espanhol, a figura do malandro, que era aquela pessoa, né? Lembra muito Lapa nos 50. Sim, e né? que veio do Morro da Providência, né? Do Morro da Providência vem todo esse arquétipo, até da questão do pessoal da religião afro-brasileira, né? Sim. Que tem a figura do malandro, né? Tem. É uma figura, é uma entidade, né? E se criou a Lapa, né? Se criou. Esse mundo sociocultural que é a Lapa, uma coisa meio diferente de qualquer outra coisa que você tem no Brasil. É um mundo à parte. Ainda tem Itaperto de Santa Teresa, que é um local também muito voltado para a boemia. Eu digo que a Lapa é um berço de cultura, né? Se você vê ali, Teatro Municipal, Escola de Música, Escola de Balé, tudo ali junto. Tudo fica ali, né? Parece diferente. E tem uma coisa, a Câmara, agora, ela criou uma lei ali, porque ali você tem o quadrilátero cultural, né? Sim. Você tem ali o Centro Cultural da Justiça Federal, que foi a primeira sede do STF. Isso. A Cinelândia, que é ao lado. Cinelândia, né? O Museu de Belas Artes, o próprio Palácio Pedro Ernesto, que é maravilhoso, aquele palácio. Ele é lindo, lindo. Biblioteca Nacional, que nós devemos ao Dom João VI. Isso. Que eu tive o grande privilégio de fazer estágio lá, quando eu estava na faculdade, numa época que era manivela, tá? Mas falar, Lindo demais. Deus que me perdoe, eu nunca entrei nesse lugar. Nunca entrou na Biblioteca Nacional. 60 anos de Rio de Janeiro. Precisa entrar. É maravilhoso. O Teatro Municipal, coisa O acervo da Biblioteca Nacional é um acervo maravilhoso. E numa época que eu pesquisei lá, que não era como agora, que é mais barato você comprar um notebook, eu fiz como escriba, à mão. E tem uma rua ali de uma figura muito importante do Império, que nem todo mundo lembra, e ali a rua Araújo Porto Alegre. Sim. Araújo Porto Alegre foi um grande homem do século XIX em termos de arte, do neoclassicismo. Pessoal, neoclassicismo, movimento artístico, que é do final do século XVIII. Ele não é igual ao Renascimento, mas tem semelhanças com a questão da valorização da cultura greco-romana, essa arquitetura. Mas nós temos um museu ali de Belas Artes, né? Tem o Museu Nacional de Belas Artes, que tem tudo a ver com a vinda da missão artística francesa. Ou seja, é muita riqueza, né? É muito. E chegamos aí, anos 50, 60, 70, Carnaval, feito no Antônio Carlos, os desfiles, através das agremiações das escolas de samba, né, que já existiam desde o início do século, mas que se consolidaram mais depois dos anos 40 e 50. O desfile de carnaval, como nós conhecemos hoje, Antônio Carlos, me parece, depois presidente Vargas, né?
Rio Branco, chegava a ser na Rio Branco também. E a mãe me arrastava pra esses desfiles todos. Então esses vocês de quatro. Esse você sabe de cor, não dá pra ver. desde Então era pequenininho, mas ia. Pequenininho, mas ia. Perninha curtinha, chegando pra caramba, cara. Mas aí a gente chega na ideia de ter um espaço onde esse povo, periférico ou não, é um povo, quando eu falo periférico, não é só porque vive na periferia, mas às vezes vive a periferia do capital, né? A periferia do conhecimento. Morro de São Carlos está aí, né, Laprovita? A nossa querida Estácio de Sá, a Providência. É real o nome, Estácio de Sá, um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. E... Vem de Sá, nome de rua aqui. De rua. Sá, figura, é tanta coisa. O Rio de Janeiro tem tanta história para contar. E aí a gente chega numa ideia que eu penso fantástica, uma ideia de 42 anos atrás, 43, 44 talvez. Exato. Que foi um ano de construção, né? Foi. E é uma coisa que eu acho absurda. Como é absurdo você pensar numa corte inteira, entrar no navio e chegar, atravessar o Atlântico e sair de uma capital europeia para uma cidade na América do Sul. Também é absurdo você construir uma estrutura daquela em um ano. Um ano lá para vida. Que foi a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, uma ideia do grande brasileiro professor Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. E tem uma história do Darcy Ribeiro que tem a ver com a Praça Tiradentes, vou contar para vocês. Poucos sabem. Mas o Darcy Ribeiro queria fundir aquela estátua de Dom Pedro I. Isso aí... Sério? Seria. Mas ainda bem que ele não fez isso, porque é memória, né? E por que ele queria fazer isso? Deve ser. É mais uma outra questão, hipótese, tá? A minha hipótese é que era uma maneira de você deslegitimar a memória imperial. Sim, mas vamos agora dar um salto quântico para os anos atuais. Todos esses monumentos, referências históricas dessas pessoas todas. Hoje em dia, o que você acha desses monumentos? De pessoas que colonizaram, exploraram, invadiram, estupraram, escravizaram. Eu vou falar para você. São monumentos. Fizeram até um projeto de lei que, na minha opinião, ainda bem que foi arquivado. A história do Brasil, ela é muito complexa. A gente, por exemplo, nem todos esses que julgavam ser escravocratas, nem todos eram. Isso é fruto de uma época. Você também cortar, como é que você vai saber? Aí vira um anacronismo. Fica uma coisa assim, eu não acho legal você trancafiar isso dentro de um local. Tem que saber que isso é fruto de um momento, de uma época. O próprio zumbi. Vamos lá, o zumbi. O zumbi tinha escravo. Sim. O zumbi tinha. Existe até um projeto de lei, querem fazer um projeto de lei, que eu nem sou muito a favor, porque eu acho complicado mexer com isso. Querer botar no lugar lá a Princesa Isabel. Não. Isso aí... Absurdo. Isso aí eu não sou muito a favor. Não vou dizer quem A Princesa Isabel era boazinha, né? Não, ela fez cara boazinha. E ela tem a estátua dela muito bonita lá em Copacabana, de frente para a avenida que ela dá o nome, que é a Avenida Princesa Isabel. Não, isso aí eu não preciso. Inclusive, existe uma discussão sobre a imagem do Tata Tancredo, que a prefeitura vai inaugurar, que quiser pôr no Estácio, no Largo do Estácio, por ele também ter participado da composição da primeira escola de samba do Brasil, né? Que ela deixa falar, que virou Nildo São Carlos, que virou Estácio de Sá. Então, o que acontece? Eu acho que o plano original que ela botou em Copacabana é o perfeito. Porque é o seguinte, irmão, no Largo do Estácio, Negão tem um montão. Em Copacabana, na Avenida Atlântica, é difícil. Então, acho que o Estácio tinha que ficar lá. Sim. Você ainda não tem da Ayrton Senna lá? Não tem da Princesa Isabel? Tem ali, você tem Drummond, ela Carlos Drummond, acho que é justo, porque morava ali, frequentava ali e escreveu algumas coisas sobre aquele momento. Era regional, era história. Então, e o Tata Tancredo é o nosso fundador, entre aspas, do Réveillon. Sim. Da forma como nós comemoramos hoje. O Rio de Janeiro é uma cidade múltipla, como a gente estava falando, cheia de contrastes. Então eu acho que a gente tem que pensar na questão da memória. Um conceito que a gente trabalhou muito ali foi lugar de memória. A Revolução Francesa, por que era importante falar da Revolução Francesa? Ela fez uma série de monumentos para tentar retirar a memória do que tinha antes. O que aconteceu depois? A restauração monárquica. O imaginário monárquico é muito forte. Vamos dar um exemplo. O que tem mais impacto? O 7 de setembro ou o 15 de novembro?
Até hoje. Até hoje. Por exemplo, a gente sabe muito bem... O Roberto Carlos é o rei da música. É o rei. Ele não é o presidente da música. Exato. Você foi no ponto. Sim, as mulheres cresciam e cresciam. A Xuxa é a rainha dos baixinhos. Exato. O Zé Moreira de Carvalho tem um livro que foi um livro fundamental para mim, é um livro fundamental para mim até hoje, A Formação das Almas, falando sobre imaginário monárquico. O Tiradentes, qual a relevância do Tiradentes agora, em termos de memória? Antigamente eu lembro, eu era criança, o pessoal cantava a música Joaquim José da Silva Xavier, faziam especiais. Hoje em dia, tem vários filmes sobre Tiradentes, mas não tem o impacto que você tem, independência ou morte. Não foi daquele jeito, claro. O Pedro Américo... Na verdade, não teve independência, muito menos da morte. Morte dele depois, né? Depois, mas morte deu para a humanidade, né? Desde Morte depois porque foi uma independência aqui na Bahia, teve guerra, na Bahia teve. Bahia e tal. Mas a questão é o seguinte, o imaginário. Então, assim, até nas pinturas você tem que pensar, lógico que vão fazer uma pintura bonita, aquela coisa, os dragões de independência. Ele estava rasgado, mas Gisele, isso é tudo. eu acho que imaginário. nós temos que ter Inclusive, mais... eu surgiu uma informação que o verdadeiro ato de independência foi construído em São Paulo. Então, no Ipiranga, né? Foi. Foi. Ipiranga. Mas, Foi. Gisele, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que ter mais Não, homenagens desculpa. aos Quando eu falo em oprimidos. São Paulo, eu não falo aquela cena de Ipiranga, não. Mas São Paulo há 4 salas dentro de um palácio. Não, foi a Leopoldina e o São Bonifácio. Então, Esse- não foi aquele visãozinho lá na foto. Fica pra foto. Não, isso aconteceu, mas não foi daquele jeito. Mas o que ficou na memória foi isso. É, porque é uma cena supostamente uma cena de batalha. Exatamente, só se Mas fosse isso só. faz parte da pintura histórica. Agora, Gisele, o que eu penso hoje é que o Estado brasileiro, e trazendo para o tempo contemporâneo, ele precisa... Eu sou contra você fazer um apagamento histórico Bem, do que passou. exato. É uma opinião de um advogado, eu não sou historiador. É a opinião minha também, que sou neutro, mas eu acho que tem que ter uma reparação. Em termos, eu concordo que tem, mas isso tem que ser muito bem construído, muito Tem bem que elaborado. cuidado, porque assim, Tem que ter uma é um reparação. termo, É. é um Agora, muito complexo. o que eu penso com relação a isso, a questão dos monumentos históricos, é que quando a Prefeitura do Rio diz que vai fazer um monumento em homenagem ao Tata Tancredo, eu fico muito feliz, porque você precisa também ter a homenagem à figura histórica dos oprimidos Sim. daquele tempo. Então, Zumbi dos Palmares é justo ter um marco histórico? É justíssimo. Tata Tancredo, é justo você ter? Bengazumba, se tivesse um aqui no Rio de Janeiro, seria justo? Seria. E não só deles, mas de vários outros. Mas a história negra não foi pagada só aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, não. No mundo. tema. O que acontece é o seguinte, o que a gente precisa hoje é que tenha uma valorização também do oprimido, do indígena. Niterói tem uma araribóia lá, gigantesca Sim, na as entrada. vacas, Caramuru, falta uma estátua do Caramuru, da Paraguaçu e de outras figuras que existem na nossa história, mas que você não tem os marcos, como você tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, José Bonifácio. Então, óbvio que a história ela é contada pelos vencedores. Mas nós chegamos num nível civilizatório onde a gente não pode fazer o apagamento histórico, mas a gente tem que lembrar também daqueles que sofreram, que foram os oprimidos. Esse é meu ponto de vista. Não, claro. Eu não sei se você concorda, lá para o Vitor concorda, a gente está aqui num debate. Não, claro. Eu acho que a gente tem que ter, antes de mais nada, a gente tem que ter cautela, respeito. Fundamental para a gente conviver é o respeito. Sim. O respeito e não fazer alguma tentativa de legitimar, como aconteceu na Praça Tiradentes. Praça Tiradentes, para mim, foi um desrespeito mudar o nome, porque se perdeu, houve um esvaziamento dali do que aconteceu. É simples, mantivesse Praça da Constituição, eu defendo isso com residência, é uma luta, porque está ali, ele segurando a Constituição, isso representa muito. Do que você chegar lá, ué, quem está ali, não é ele? É muito estranho. Isso gerou, você vê, essa história que eu estava falando aqui do Darcy Ribeiro, né, estou repetindo, mas isso aí, quando eu soube, eu falei, para que fundir uma coisa? Isso aconteceu naquele local.
é o local perfeito. Praça da Constituição. Eu não entendo até hoje esse negócio de Praça Tiradentes. É um negócio assim. E é bonito a gente ver que esse debate, esse diálogo, essa visibilidade aos invisíveis, ela começa a cada vez mais aparecer, né? Isso já acontece no mundo do samba há tanto tempo, através dos desfiles na Marquês de Sapucaí, a gente dá voz a Tata Tancredo, onde a gente dá voz à história do Zumbi dos Palmares, onde a gente dá voz um pouco à história não só dos vencedores, mas também dos vencidos, ou entre aspas vencidos, né? Porque não foram vencidos. A história está aí para comprovar quem estava do lado certo e quem estava do lado errado da história. A gente na história, a gente aqui, você Não tem existe vitória porque não existe, existe resistência, né? Exatamente. assim, É isso aí. a própria história do Antônio Conselheiro é uma história emblemática. Que foi graças a essa guerra que a gente estava falando que surgiu a favela. Isso. Né? E graças à favela se propagou o samba, e graças ao samba a gente chegou a Marquês de Sapucaí, e graças a Marquês de Sapucaí, concepção do professor Darcy Ribeiro, a gente tem esse maior espetáculo da terra, qual o Samba Arte Cultura também é dedicado na Lagoa. E a gente não pode esquecer que isso na época, eu me lembro bem. É um encadeamento da gente. Eu era criança, que isso na época causou uma controvérsia. Você deve lembrar disso. Sim. Porque era o símbolo da Rede Manchete, o sambódromo. E quando a Rede Manchete surgiu. Ah, é? Não, na verdade eu não sei quem plagiou quem. Foi igual, eu sei que a Manchete. Ou se foi a mesma pessoa que fez os dois. O Niemeyer parece o Susequinde, né? O Susequinde ainda está vivo, né? Me parece, ou está muito velhinho. Eu não soube do falecimento dele. Arnaldo não, é o José Carlos Susequinde, que foi o projetista do Oscar Niemeyer. Isso não. Foi ele que fez aquele cálculo, aqueles projetos daquela obra-prima que é a Praça da Apoteose, né? Do Arco da Apoteose. Do Arco da Eu Apoteose. me lembro que na época aquele logo da Praça Tiradentes, da Marquês de Sapucaí, chamou muita atenção, aquele M. Porque tinha uma guerra entre o Brizola e a Globo, muito grande naquela época. Eu acho que aquilo foi de propósito. Gisele, e hoje, para a gente encerrar? Rio de Janeiro hoje. Como é que você vê os destinos da cidade? Como é que você vê o Rio de Janeiro daqui para o futuro? A gente vê muita modernização, né? O centro se esvaziou de população, de atividade econômica, mas aí veio o Reviver Centro, né? Sim, que é um projeto recente e que está aí fazendo uma recuperação muito grande. Você vê novas moradias no centro, novos pontos hoteleiros, você vê um investimento. O morador do Rio de Janeiro voltou a ter interesse no centro. Sim. E agora a gente vê o projeto Praça 11 Maravilha, que é um projeto de recuperação urbana daquela região ali, que sempre foi um pouquinho esquecida, né? Sim. Mas que tudo leva a crer que vai ser uma região novamente pujante. Sim. Como é que você vê aí para o século XXI Rio de Janeiro? Olha, eu sou uma eterna otimista, mas eu vejo, acompanho essas coisas que ainda estão um longo caminho a percorrer. Eu acho que tem que haver maior diálogo com a população. Eu trabalho no poder público, mas eu estou falando abertamente. Eu acho que a população tem que participar de audiência pública, ela tem que ser ouvida, porque, pelo que eu vi ali lendo as notícias, uma parcela não está muito favorável. Então, assim, fundamental para a gente poder viver bem aqui é ter um diálogo maior. E eu trabalho com isso. Eu vejo que o Rio de Janeiro é muito complexo, não é simples. O próprio o BRT mudou a cidade. Hoje está bem melhor, né? O VLT estão querendo, agora eu estou aqui dando um spoiler. Existe um plano da prefeitura de transformar, não sei se vai ser todo é impossível, de transformar alguns BRTs em VLT. Tá? Para mim, o VLT facilitou bastante, mas eu já vi gente reclamando também. Unanimidade a gente não tem. O que tem que haver é uma adequação com diálogo para as pessoas poderem, né? Porque eu sou a favor do VLT mais por questões ecológicas, né? é muito legal. Porque assim, até para a gente chegar ali naquela região, uma região legal agora. Mas a indústria do petróleo é bem pesada, né? Não deixa acabar isso não. Por exemplo, quer ver 2 marchos do Rio de Janeiro recentes que eu acho bacana. A revitalização da Praça Mauá, isso é legal. É uma região histórica, a gente nem falou aqui. A Pequena Ásia. Está lá o Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá está ali
na Praça Mauá. A gente tem uma estátua dele ali também, né? Muito interessante. E o Museu da Manhã, que é um marco... Museu da Manhã, Um marco fantástico. futurista, né? E o MAG, né, o Museu de Arte do Rio, ali é muito... Ali virou um local... Ali é uma região que ficou legal. E o Valão, né? Foi o que foi bom levar ali, né? E o Cais do Valão é na E Provista. todo aí do centro, na verdade, é naquela região, né? Porque o centro antigo, nada. A região portuária realmente foi muito, muito beneficiada dentro do projeto do Reviver Centro. E realmente você tem hoje o Cais do Valon, que é um ponto de interesse da questão da questão escravocrata, né? Sim. Você vai ter agora um grande museu ali, onde era o hospital, a maternidade. Tinha uma maternidade. Meu filho vai ser ali na Promatra. Promatra, exatamente. Ali na Promatra você vai ter agora um museu muito grande falando sobre a questão da escravidão. Então é interessante isso. Você tem ali o mar, você tem o Museu da Manhã e você também tem essa lembrança de que ali foi um grande porto de chegada Sim. de escravos. E a gente tem isso eternizado nas gravuras do Debré. Olha que lindo. Essa parte aí é interessante. A gente está fazendo aqui. Então, eu até vou fazer um merchan de um trabalho que eu fiz. Quando eu estudei gestão pública municipal no Rio, a minha monografia foi sobre o plano diretor e essas mudanças na cidade. Eu falei sobre isso. Sobre quando surgiu o BRT, o VLT, né? Essa questão toda, porque a cidade já está. A Câmara já terminou o segundo plano diretor. Porque a gente aqui no centro, a gente convive com várias coisas. A gente tem aqui ainda muito exemplares da arquitetura neocolonial do início do século XX. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos prédios do século XIX aqui no centro, né? Sim. E você vê o IFIX, século XVIII. 18. Quer dizer, é uma cidade ímpar, né? É uma cidade sui generis. Lá também no tem mundo. vários casarões aí desabando aí para o centro. Aí o que a gente fala, até vou fazer aqui, o que eu recomendo, procurem a Câmara, pessoal, procurem a Câmara Rio, porque lá a gente tem a Comissão de Assuntos Urbanos. Você, cidadão, pode procurar a Câmara. A gente está fazendo um atendimento assim ao cidadão direto, toda hora a gente faz. Mas se você quiser, pode procurar, vai no site, procura. O atual presidente da comissão é o vereador Pedro Duarte. Tem o vice-presidente, tem o vogal, pode procurar o pessoal, tiver alguma reivindicação. Na Câmara você pode também dar ideia de projeto de lei, se tiver alguma reivindicação, a gente está de portas abertas, né? Ou seja, vamos preservar a nossa história, mas vamos também construir uma cidade cada vez melhor. Uma cidade que agora com essa questão aí a gente está vivendo também essa questão do transporte, mudança, né? Você saiu do Rio Card, agora você tem o Jaé, você está convivendo com dois meios, né? Mas isso é polêmico, tem muita coisa por trás, Gisele. Muita. Vamos. Isso nem vai por. Deixa fora da conversa. Exatamente. Gisele, obrigado pela tua presença. Historiador é melhor para falar de Rio de Janeiro que você não existe. Obrigado por elucidar aí as coisas. Até porque é uma historiadora que atualmente trabalha na nossa querida Câmara Municipal da cidade, né? E está aí por dentro de tudo o que está acontecendo. Gisele, manda uma mensagem final aí para nossa audiência da Tropical Web Brasil. Olha, eu agradeço aqui a oportunidade de poder compartilhar com vocês o que eu vivi aqui nessa cidade. E, em memória, não tem como eu não falar dele de novo, com os meus queridos professores Afonso Carlos e Zé Murilo de Carvalho, porque com eles eu aprendi muito essa história aqui da cidade, dos nossos ícones, né? Você vê um deles, Evaristo da Veiga, que é justamente a rua do escritório do Dr. Érico. Escritório lá no Evaristo da Veiga. Tem a Lapa e a Cinelândia. E aqui pertinho de tudo, na Lapa tem algo também interessante. Pessoal, lá no Museu Histórico Nacional, vocês vão encontrar várias pinturas, como era a Lapa do século XVIII, que era um aqueduto. A Lapa é um aqueduto. Sim, agora, Lapa, e a gente não tem como não falar do bonde, né? Porque a gente tem bonde, a gente tem VLT, então a gente tem aqui, né, uma multiplicidade
Isso. De fato. Obrigado, José. A gente tem praia. Tem tudo. É uma cidade maravilhosa, né? Não, lá pra vida. Melhor lugar do mundo, cara. Tu és argentino, lá pra é maravilhoso, porque tem um lugar do Rio que só quem tem muita grana que conhece, né? E é sensacional. Algumas pessoas comem também. Eu costumo dizer que tirar onda por dia é fácil. Agora, tirar onda sempre né, que é um negócio maneiro. É verdade. Né? Agora, nas considerações finais, primeiro eu quero agradecer a Rádio Tropical Brasil pela oportunidade de estar aqui no programa Samba Arte Cultura. Hoje muito cultural. Estar juntinho com você hoje, cultura purinha. Também sempre é cultura pura, né? Da forma da música, do teatro. Falar em teatro, quero também aqui dar um spoiler aqui, o Grande Circo Pipoca, que é um espetáculo produzido pela Natasha Sorak, né, que é um espetáculo infantil. Estou esperando aí chegar o material, que a rádio vai divulgar isso, vai apoiar, vamos levar crianças para assistir. E também quero falar também de amanhã, para comer um baile ali na Lapa, onde a gente estava falando aqui, no Leviano Bar Lapa. Um abraço para o meu amigo Thiago Leviano. Amanhã o coro vai comer lá, para comer o baile Maclay Matos, aquela turma de música de excelência, samba e brasilidade. Valeu, gente. Um beijo com vocês e até quarta-feira que vem, às 21 horas, no Samba, Arte e Loucura. É isso aí. Loucura, porque a Lorena está. Exatamente. Olha, para toda a nossa querida audiência da Rádio Tropical Web Brasil, meu muito obrigado. Fiquem aí conosco. Estamos sempre aí com o melhor de assuntos variados, programação ampla e variada na Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Agradecendo a La Provita, a professora Gisele Cunha, esse apoio de sempre, de ambos. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adversidades, nós estamos aqui para levar para você o melhor do samba, da arte e da cultura, todas as quartas-feiras, das 21 às 22 horas. Fiquem todos com Deus até a próxima quarta-feira e tchau, tchau.